Olá, povo, pessoal. Vamos dar início aqui à disciplina de introdução à computação. Meu nome é o professor Rafael Maia. Esses daí são os meus contatos. E vamos para o próximo slide. Bom, antes de tudo, eu queria falar essa frase que eu coloquei um tempo atrás, né? Compartilhar minha experiência não significa que eu sou melhor, né? Melhor do que você, mas significa que estou melhorando, né? E a gente tem que renovar a nossa mente, né, para estar sempre aprendendo, e o segredo é acertar mais e errar menos. Com isso, coloquei à disposição de vocês aí um formulário, a ouvidoria professor Rafael Maia, lá no blog, né? Então você qual é o objetivo desse formulário lá? O objetivo desse formulário é de receber críticas ou tirar dúvidas sobre o conteúdo ministrado da disciplina de introdução à computação, estilo anônimos, ou seja, ninguém fica sabendo, né? Fica à vontade, o segredo é acertar mais erramentas, como eu falei, né? Essa primeira pergunta, esse primeiro campo, onde tem dizendo página e título do slide, que eu tenho dúvida, não é obrigatório, né? Você vai colocar, caso você tenha ficado com dúvida, aqui a página e o título do slide que você ficou com dúvida, tá? Então, esse primeiro campo não é obrigatório, como falei, e daí você pode deixar em branco se for o caso, né? Nesse outro campo embaixo é obrigatório você preencher. Então, a sua dúvida ou crítica, né, para a gente melhorar. Então, coloque aqui sua dúvida ou crítica no conteúdo, né? Então, exemplo, não entendi direito o termo obsolescência, ou crítica, exemplo, acho que pode ser dado outro exemplo baseado que, etc e tal, né? Você pode dar um exemplo de sua experiência que a gente pode falar em sala de aula, tá? Então, vou pro próximo aqui. Bom, essa daqui é a questão da apresentação, né? Eu sou formado, primeiro a parte profissional, sou primeiro tenente no Exército, trabalho lá no 52º Centro de Telemática, sou professor universitário atualmente somente na FAC, sou diretor financeiro na PECOF, Associação de Peritos em Computação Forense, ITSM Security Evangelist, né? Uma pessoa que gosta de compartilhar sobre gerenciamento de serviços TI e segurança da informação. E talvez o estudante poderia estar em outra área, mas eu coloquei no profissional porque de forma independente eu estudo sobre GRC, que é Governança, Risco e Compliance. Minha formação, tenho esse superior de formação específica na área de redes, tecnólogo em redes de computadores, e essa especialização pela FATEN em MBA em gerência de redes e telecomunicações. Essas são as minhas certificações, a maioria delas pelo Exim, somente uma pela Microsoft, né? A parte do ITIL tem a ver com gerenciamento de serviços de TI, o 20.000 também. 27002 é a parte de fundamento de segurança da informação da Exim, fundamento de segurança também da Microsoft, e o Green IT Citizen, que é a parte de TI verde, né? Então cidadão verde, né? E em 2015 eu tive a oportunidade, na época eu estava como instrutor oficial Exim, de visitar o Exim na Holanda, né? Então foi a realização de um sonho aí. Próximo. A apresentação da nossa disciplina já foi feita em sala de aula, mas aproximadamente 80 horas aulas que a gente vai ter. Tenho que dar uma corrigida aqui, é 2017, não é 2016, 2017.1, turno noites, terças e quintas, horário EB, professor. E qual é a ideia aqui? É desenvolver, né, competências e habilidades em vocês. Então, vocês vão conhecer conceitos da ciência da computação, de noções básicas sobre arquitetura e organização de computadores, além de noções sobre software,
conhecer sobre teleprocessamento, quais são os conhecimentos que fazem parte de um ambiente de teleprocessamento, conhecer sobre informação e como ela pode ser utilizada para tomada de decisão, conhecer sobre os principais conceitos sobre sistema de informação, entender quais são os papéis e responsabilidades do profissional de TI e conhecer os principais conceitos de segurança da informação. Também na parte de desenvolver habilidades, nós vamos aí ver desenvolver em vocês a capacidade de vocês, a habilidade de vocês de reconhecerem e explicar conceitos de computação, arquiteturas de computadores e softwares, reconhecer e escolher quais componentes devem fazer parte de um ambiente de teleprocessamento, reconhecer e escolher qual decisão mais correta utilizar, a informação correta, reconhecer e diferenciar sistemas de informações, escolher e tomar um posicionamento de um profissional de TI, reconhecer e escolher as principais medidas de segurança para se ter um ambiente seguro, né? E aqui eu já adianto que essa parte de segurança da informação eu estou abordando o conteúdo da prova de certificação ISO 27002 do EQZIN. Então depois dessa disciplina também vocês podem tentar fazer a prova de certificação que vocês vão passar, tá? Então para o próximo. Bom, essa é a nossa ementa, né? Como vocês puderam ver no slide passado, basicamente as competências e habilidades são baseadas na ementa, né? E conhecimento da ciência da computação, né? Conceitos, noções básicas sobre arquitetura e organização de computadores, noções sobre software, teleprocessamento, a informação e sistema de informação, profissionais de TI, segurança da informação. Então essa vai ser a nossa estratégia de ensino-aprendizagem. Aulas expositivas e com diálogo e interação com o estudante, né? Estudante, não aluno, lembrando, já falei em sala de aula, a diferença. Estudante porque, como nós vivemos na era da informação, vocês já têm algum conhecimento, né? Seja através de pesquisas no Google, YouTube, né? Vocês têm algum conhecimento, né? E a aluna é aquela pessoa que não tem conhecimento. A aluna anula o luno, né? E luno significa luz, luz conhecimento, né? E você já tem conhecimento, né? Isso aí é a diferença quando eu falo que a gente, como professor, está ensinando vocês com metodologia de não uma pedagogia, e sim uma andragogia, né? Que é o ensino para adultos. Pedagogia, ensino para crianças e adolescentes. Aí a gente vai também usar questão de pesquisas, inclusive já passei para vocês pesquisarem a respeito de Green IT, debates em sala de aula, né? Temos aí também a questão de testes sobre o conteúdo, trabalhos em grupo individual, dependendo do nosso adiantamento do conteúdo, né? Porque como temos uma turma grande, aí a gente vai ver se é necessário mesmo fazer esses trabalhos em grupo individual, tá? Então, a avaliação do aprendizado é realizada através de provas parciais, né? Então, também vamos fazer vários exercícios aí, vocês já devem ter feito os exercícios. Temos duas provas institucionais, individuais com questões dissertativas objetivas, sem qualquer tipo de consulta, então vão ser 60% de questões dissertativas e 40% de objetivas. O interesse e participação em aula, comprometimento e entrega dos exercícios, propostas e pontualidade das tarefas serão consideradas na avaliação. Isso significa que quando estiver corrigindo lá a sua prova, e eu vou checar se você fez todos os exercícios, se você participou em sala de aula, vou tentar lembrar, né, de você com relação a isso, e daí eu vou tentar me ajudar naquilo que for preciso.
Então vamos começar aqui, né, com o nosso sumário, que é, bem dizer, os mesmos conteúdos da ementa. O nosso primeiro conteúdo vai ser sobre os conceitos de ciência da computação. Né, o que é computação? Né? Computação vem de computar, né, que é igual a calcular, fazer cálculos, que vem do latim calculi, nome dado a pequenas pedras usadas pelo romano para calcular. Então na imagem abaixo você pode ver algumas pedras que estão posicionadas de cores diferentes, que os romanos poderiam estar usando ali para fazer esses cálculos, ou então usar pedras para fazer cálculos de estratégia de guerra, etc. e tal. Né? Então vem dessa raiz aí, né, dos romanos, ou raiz grega. Então o latim computador igual máquina de calcular, né? Seria o computador uma calculadora? Quase isso, né? Então vamos ver aqui. Computação envolve equipamentos. Então quais são esses equipamentos, né? Os computadores, tá? Computador é aquilo que calcula, a máquina que calcula. E o raciocínio lógico e matemático, né, para o processamento de dados. Como é que a gente processa os dados? Através de um raciocínio lógico e matemático, que é empregado geralmente nos sistemas de informação, nos programas. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Né? E processamento de dados, justamente transformar esses dados em informação, que é importante para a tomada de decisão. A gente vai ver mais lá na frente algumas coisas a mais sobre isso. E informática, né, é igual a informação mais automática. Então quando você for questionado em que área você trabalha, né, então você vai dizer, não, trabalho fazendo sistemas de informação, ou eu trabalho fazendo programas, né, garoto de programa. Ou então você vai dizer assim, não, eu trabalho com tecnologia da informação. Aí a pessoa vai continuar fazendo aquela cara feia. Então o mais rápido para entender, para as pessoas entenderem com o que você trabalha, é dizendo que você trabalha com informática, né? Mas não deixe que ela te chame de menino do computador, né? Menino da informática, apesar dos pesares. Vamos para o próximo slide. A questão da transformação social, né? Então a tecnologia da informação, o computador, com o passar dos anos, com o surgimento do computador, aconteceram uma série de transformações, né? Então dentro das áreas que aconteceram essa transformação, temos a comunicação, né? Temos a figura do e-mail, né? Antigamente a gente enviava uma carta, né, através dos correios, né, demorava muito tempo para chegar, dependendo de onde o local fosse, né, e hoje em dia, através do computador e da internet, a gente manda um e-mail, né, através de um web e-mail, como Gmail, Hotmail e por aí vai, ou o próprio e-mail da empresa, e tipo, quase que online você chega, esse e-mail chega no outro lado do destinatário ao qual você enviou, né? Conversas online, né? Antigamente as únicas conversas que a gente podia ter era através de telefone, né? É lógico também há conversas por carta, né? Mas também conversas por telefone, então essa conversa pode ser online, né, através de uma videoconferência, né? Hoje em dia videoconferência com relação à utilização do FaceTime, por exemplo, ou então através do WhatsApp mesmo, tem videoconferência, né? E também com relação à comunicação, nós nos comunicamos melhor, ou vamos dizer assim, não necessariamente melhor, mas nos comunicamos mais e com mais gente ao redor do mundo através das redes sociais, né? Então temos aí o Facebook, Instagram, tem aí o Snapchat, né? São redes sociais, cada uma com o seu objetivo, que trouxe essa questão da tecnologia, da computação, trouxe essa transformação. Temos aí o entretenimento e multimídia, né? Então temos aí o videogame, né? Em sala de aula eu sempre falo do meu trauma de videogame, né? Não vou falar isso aqui no vídeo, mas enfim,
questão da música eletrônica, né? Se você pensar que a gente tinha a música através de radiolas, né? Com disco de vinil, né? E hoje em dia a gente tem, né, a música em MP3, a música feita, construída de forma eletrônica através de sistemas de programas, né, que inclusive são utilizados por estúdios de som, justamente para formatar, para renderizar o som, imagem também, né, e vídeo. Então tudo isso trouxe, computação trouxe essa melhora, né? Antigamente a gente tinha fita de VHS e hoje em dia a gente tem DVDs, né? Então são, né, teve também o Blu-ray, teve outras tecnologias que passaram aí através dos anos, né? Que não foram muitos, né? Se você pensar que o primeiro computador, a gente vai ver mais lá na frente, mas foi em 46, né, 1946, né, então não faz muitos anos, né, assim, relativamente, não fez nenhum século ainda, né. Então essa transformação também chegou nas empresas, no governo, através da diminuição da burocracia, né, automatizando os controles administrativos, né, não é. A gente está deixando de usar o papel para usar, colocar essas documentações na nuvem, né? Então essa documentação toda passou de papel para o formato digital, né? E isso diminui muito a burocracia, né? Como a gente consultar essas informações, esses documentos ficou muito mais fácil, né? Então você pode escanear um documento, colocar no computador e colocar um nome naquele arquivo que referencia o conteúdo dele, ou então em um sistema de informação que pode colocar várias tags, vários palavras-chave para procurar informação de um determinado arquivo. Você vai encontrar aquele arquivo e consultar a informação que você precisa, né? Já na indústria a gente teve máquinas autônomas, né? É lógico que isso aí trouxe algo ruim, que foi a demissão de pessoas, né, ser humano, né, máquina tomando o lugar do ser humano, porque a máquina ela tem uma maior precisão na execução da tarefa. Então imagine que na indústria por mês faziam 100 garrafas, ou por dia se faziam 100 garrafas de uma determinada bebida, né, por causa da velocidade, da precisão para colocar a tampa na garrafa, né, colocar o líquido dentro da garrafa e depois engarrafar, né, colocando a questão da tampa. Então, depois dessa questão do aumento da tecnologia, né, da inovação, e com essa precisão passaram a engarrafar 1000 garrafas por dia. Então também teve aí a questão do comércio, né? Então antigamente se vendia somente face to face, né? Só vendia através, se a pessoa fosse na loja, né? Hoje em dia já existem lojas online onde a pessoa pode fazer as compras online e receber na sua casa, né, através dos correios ou através de alguma transportadora. Então, porque houve uma melhora na questão da logística por conta dos sistemas de informação, né, cálculos que puderam ser feitos através de sistemas para otimizar o tempo da entrega. Então, é isso que aconteceu na nossa transformação social com a computação. Então temos algumas características do computador. Que características são essas, né? Alta velocidade de processamento. Processar é você receber algo, né, de entrada, fazer alguma fórmula, né, matemática ou lógica e vai ter uma saída, né? Então os computadores ele tem um alto poder de processamento, né? Então
coisas que a gente no papel demoraria alguns instantes, frações de milésimos de segundo, o computador dá aquele resultado. Alta capacidade de armazenamento dos computadores. Só lembrar que antigamente a gente utilizava aqueles disquetes, né, grandes assim, né, e assim aproximadamente metade de uma folha 4, né, e hoje a gente tem a capacidade de armazenar terabytes na nuvem, né? Então antigamente a gente colocava nos computadores locais, e hoje a gente tem a capacidade de armazenar dados, arquivos, imagens, vídeos na nuvem, e a possibilidade de replicação, né? Então o computador é feito utilizando-se um padrão, né? E esse padrão é replicado através de uma linha de produção, obviamente, né? Isso daí vem de um histórico industrial, e isso pode ser replicado, tanto a máquina em si como um ambiente, né, onde uma empresa tem uma matriz e tem um modelo de computador, e ele pode usar esse mesmo modelo na filial. Processamento ininterrupto, né? Então em sala de aula eu falei sobre clusters, né? São vários computadores ligados em si, fazendo, se um parar, então tem um outro, né? Tem a questão também, não só a questão do computador em si, mas aquilo que faz o computador ficar ligado, né? Então, antigamente a gente tinha um computador ligado direto na energia. Depois tem um computador ligado no estabilizador, o que é mais fácil de queimar por causa da oscilação de energia, né? O pior vilão do computador é a energia. Daí também depois temos os módulos isoladores. Depois dos módulos isoladores temos aí os low breaks, que justamente por causa dessa energia ininterrupta, né, de não parar, né, por causa dos no breaks, né, a gente consegue aí processar várias informações, milhares de informações. Aí o computador é programável, né? A gente diz o que ele vai fazer, ele não vai fazer nada além daquilo que a gente colocou. Então a gente pode programar e também reprogramar o computador, né? Os sistemas de informação são altamente reprogramáveis também, tá? Então vamos para o próximo slide. Benefícios trazidos pelo computador, né? Confiabilidade, exatidão, né? Aquilo que é confiável, né? Confiabilidade. É mais fácil o computador dar uma resposta exata do que um ser humano, né? O ser humano vai ter que pensar, vai ter que pesquisar. Então um computador ele passa essa confiabilidade maior, né? Precisão no controle de processos. Então, como a gente falou em slides anteriores, a tecnologia nos mostra que o computador traz para a gente uma maior precisão, e com uma maior precisão a gente tem o controle da informação, né? Então os processos eles rodam para dar informações precisas, informações de qualidade, e os computadores trazem esse benefício para a gente, né? O aumento da produtividade. Então, se você pensar que antigamente você utilizava máquinas de datilografia, né, onde você precisava ficar trocando aquelas fitas, né, para continuar fazendo com que aquela letra fosse colocada no papel, né? Então você ficava trocando de papel, né? E hoje em dia você tem um Word, né? O teclado, você vai digitando lá, você não precisa trocar a fita, você não precisa lógico, você não precisa estar trocando de papel, né? Então você vai salvando ali, né? De qualquer forma você tem que estar salvando aquele arquivo, porque
como é uma coisa volátil, é uma coisa que, nossa, se você não está usando no break, você está só no estabilizador, se faltar energia, então você não salvou aquilo dali e você perde, né? Até porque só Jesus salva. A análise de grandes quantidades de informação, então você pode, através de sistemas de informação, pegar informações na matriz, pegar informações de várias filiais, o que foi vendido, quanto foi vendido no ano, no mês, no dia. Então cruzar essas informações e ter uma análise que vai dar um resultado que vai fazer com que haja uma escolha de abrir uma filial em um outro bairro da cidade, porque o seu negócio está crescendo, né? Então, auxílio na tomada de decisão tem a ver com isso, né? Então eu vou tomar essa decisão. A agilidade nas operações. Então, imagine que você tem um estoque e por causa dos sistemas de informações e da consulta rápida dos sistemas de informação que estão contidos dentro dos computadores, você vê que se você não fizer a compra de um determinado produto hoje, o seu estoque, para deixar em seu estoque, no dia seguinte as pessoas vão procurar e não vão encontrar e não vão vender e vão procurar esse item em outro fornecedor, né, na concorrência. E também a redução da burocracia, né? Então você coloca ali no sistema de informação, você consulta, né? Em vez de você fazer um telefonema para perguntar a uma pessoa, no sistema já te fala, ou então você ter que andar até aquela pessoa para perguntar, né? Então já te fala. Ou então antigamente você não conseguia nem falar pelo telefone ou nem ir na pessoa porque você está muito ocupada. Então você tem nas empresas o chat, né? Constantemente você vê ali online, internamente você manda uma mensagem. Caso você não tenha pressa, você espera a pessoa responder àquela determinada informação. Vamos para o próximo slide. Temos aí algumas desvantagens também com relação a o computador. Ele é limitado, né, ao que está programado. Então isso daí é uma das piores coisas que tem para os programadores, porque se você chega para falar com o usuário quer que você desenvolva um sistema, uma interface de um sistema, né, e aquele vai ter um objetivo X, né? Aí você está lá gastando seu tempo, investindo tempo lá naquele determinado interface, naquele determinado programa, e daí você vai lá, marca com o usuário e mostra para ele. Aí ele olha para você: não, eu não queria X, né? Mas você tinha passado X. Não, eu quero X mais Y. Não, então a gente vai ter que negociar de novo aqui, e você vai ter que me passar informações mais precisas, porque o sistema aqui ele não tem criatividade, não é inteligência artificial, ele não entende o que está se passando na sua cabeça. Então também é difícil tratar a ambiguidade, né? Então você disse que queria uma coisa, mas queria outra, então você precisa ser bem específico para não ter duplo sentido daquilo que você me passou, né? Tem a questão da obsolescência. Os computadores e os sistemas, eles ficam obsoletos com o passar do tempo, porque tanto a questão da necessidade do negócio, de maior processamento, como a mudança de entendimento do que um sistema, um computador precisa ter a mais de inovação para o negócio, para ele alcançar os objetivos, passa com o decorrer do tempo. E o computador também causa uma dependência, né? Então é impossível você, antes de dormir, você não olhar um celular, né, que é um computador, né? Então temos aí a evolução, né, as imagens aí mostrando do macaco até o homem curvado para digitar, né? É mais fácil esse cara colocar o computador numa mesa mais alta, né, em vez de ficar se curvando. E daí temos a tecnologia, né? Os computadores com o passar do tempo vão ficando cada vez menores, né?
E como disse o nosso companheiro estudante aí em sala de aula, a pessoa começou a engordar porque não anda mais para mudar de canal, né? Usa o controle remoto. Então é isso daí. Vamos para o próximo. Então, o que é um computador? O computador é o que? É aquilo dali, ó. É o que está ali dentro, né? A unidade de processamento, central de processamento, né? Então aqui nós temos o teclado, o monitor e o mouse, e aqui dentro nós temos aquilo que computa, né? Porque o teclado, o mouse e o monitor, eles não computam, eles não calculam, né? Temos aqui alguns tipos de computadores quanto ao princípio de operação. Temos o computador analógico, né, que o objetivo dele é resolver problemas referentes a condições físicas por meio de quantidade mecânica ou elétrica. E aí nós temos o multímetro analógico ali embaixo, que mede a questão elétrica, a corrente elétrica, ou com relação à parte mecânica, né, temos aí computadores que vão medir o ângulo de giro de uma determinada engrenagem, né? E a intensidade de corrente elétrica em um resistor a gente pode medir através do multímetro. Então esse computador tem um emprego principalmente em laboratórios de pesquisa e para aplicações científicas. E o computador analógico mede, né? Então ele, com relação às grandezas físicas, ele mede, né? Temos também aí um outro exemplo de computador, um osciloscópio analógico. Próximo slide. Outro tipo de computador com relação ao princípio de operação é o nosso computador digital. É o nosso, a imagenzinha anterior, já passada, né? Onde o objetivo desse dispositivo, ele foi projetado para executar sequências de operações aritméticas e lógicas, né? Então, aritmética, matemática, né, lógica, a questão de ser maior que, comparar uma coisa com a outra, né? Então, ele tem um emprego mais generalizado, já ele é utilizado em bancos, comércio, indústria e empresas de modo geral, né? Então, esse tipo de computador, ele conta. Temos aí também os tipos de computadores quanto à construção, né, que temos aí as nossas gerações, né? Geração 1 vai de 46 a 54, de 55 a 64. A segunda geração, 64 a 77. A terceira, 77 a 91. A quarta e 91 adiante, a quinta geração. Temos aqui um documentário do Alan Turing. Eu não vou... como é que se fala, colocar ele para executar aqui, para o nossa aula não ficar muito longa. Você pode ver ele depois, né? Tem aproximadamente aí 19 minutos e 46 segundos, né? Então na próxima você pode ver aí. Então vou já passar na primeira geração. Vamos falar da primeira geração, né? Só um adendo sobre o Alan Turing, né? Foi ele o criador do primeiro computador, né? Lá inicialmente criado para desenvolver descriptografar códigos alemães na Segunda Guerra Mundial, né? E aí temos a primeira geração, um computador que veio depois do Colossus, que era o nome do computador para decifrar os códigos alemães. Temos o ENIAC, né, que teve um uso mais geral, utilizado no governo e por universidades, e ele tinha válvulas, né, que eram, a gente vai ver logo depois, que eram como se fossem lâmpadas que passavam corrente elétrica, e aquela corrente elétrica ou não era com relação a ele era o 0 ou 1, né? Mais na frente, nas outras gerações, já eles eram, vamos dizer assim, programados com cartões perfurados. Já é a geração 2, né? O uso dele era restrito, como eu falei, ao governo e às universidades.
precisava ser programada cada tarefa. Então o que eu quero fazer? Não, eu quero calcular 2 mais 2, então eu vou programar aqui como é que faz, vou girar as coisas aqui, e aí vai ter uma série de passagens elétricas, né? Você pode ver aqui fios passando de um canto para o outro, né? Ele tinha um grande consumo de energia, né? Então era muito caro colocar esse cara em produção, e tinha problemas frequentes, né? Por causa da oscilação da energia, queimava muitas válvulas, né? E o tamanho dele era gigantesco, né? Era uma sala imensa para todas as partes que compunham o ENIAC, né? E daí temos aqui outras fotos mostrando o ENIAC, e aqui também tem a válvula mostrando, e o inseto que é bug, né? Então foi aqui na primeira geração que nasceu esse conceito do bug, essa palavra bug utilizada na área de TI, informática. Temos aqui outra foto do ENIAC nos dias atuais, no museu, em uma universidade. The World First Electronic Large Scale General, né? Então foi aí o computador digital de larga escala, né, de uso geral do mundo, né? O First ENIAC. Essa é uma foto que foi tirada em 2005, né? Aqui temos a segunda geração, que já passou para um uso comercial, né? Então antigamente só o governo e universidades, e aí a gente já está no comercial, né? E veio aí a IBM com seus computadores, né? O 1401 e o 1620. Como eu falei, esses caras aqui eles já utilizavam a questão dos cartões perfurados, e em vez de válvula eles passaram a utilizar transistores, né? Que tem o objetivo justamente de fazer esse clock, essa mudança de sem energia para energia. Então eles foram construídos com uma arquitetura menor, né? Então essa daí é a segunda geração, né? Temos aqui outras fotos de mais transistores, né? Sendo uma série de outros componentes formados aqui. E aí a terceira geração, passamos a utilizar circuitos integrados, que são compostos por vários transistores. Diminuiu mais ainda o tamanho, né, dos computadores. Já começamos a utilizar computadores para pessoas, com maior capacidade de processamento, né? Então, onde nasceu aqui o conceito de PC, né, Personal Computer. Temos aqui embaixo alguns computadores da Apple, né, um computador da Apple aqui. O interessante, né, que lá no documentário ele fala, né, que ele diz que foi por causa do Alan Turing, né, que ele morreu através de que ele cometeu suicídio, né? Então foi encontrada uma maçã, né? Ele tinha como conto favorito a Branca de Neve, então ele colocou o cianureto dentro da maçã para se matar, né? E daí a Apple colocou a imagem da maçã mordida em homenagem àquela situação que foi vivida pelo Alan Turing, né? E daí em homenagem a ele, né? A quarta geração, computadores aí mais acessíveis à grande massa, começou a se produzir mais. Na terceira geração eram poucas pessoas que tinham, era muito caro, né? E já na quarta geração começou a baratear mais
a venda dos computadores, né? Passam a ter softwares integrados, sistemas operacionais, né, que temos aí também sistemas de processamento de texto como Word, planilhas eletrônicas, bancos de dados, gráficos, gerenciadores de comunicação, né? Então chat, aí já também estamos com a internet de escada, né? E aí temos a Intel, né, com o seu Celeron. É lógico que tiveram outros aí computadores como 386, 486, Pentium, né, e daí por diante, né. Então essa foi a quarta geração. Já a quinta geração temos os supercomputadores com poder de processamento inimaginável. E nasceu também a questão da robótica, imagens virtuais, né, 3D, multimídia, era online, né, just in time, são conceitos que surgiram aí com a quinta geração, né? E aí temos os nossos processadores cada vez menores. Então a gente viu aí os tipos de computadores com relação à construção, né? Com relação à operação também. E temos também os computadores, tipos de computadores quanto ao princípio de utilização. Então temos aí o científico, né, e que é empregado em área de cálculos e pesquisas. Tem a ver lá, parecido com a questão comparação com o analógico, né, resultados de maior precisão no trato de problemas. Temos o comercial, que já é utilizado em empresas, utilizados no trato e seguro de problemas, né? Já está mais para o digital. E temos aí também digital, o uso pessoal, né? Então, quanto à utilização, científico, comercial, pessoal, utilizados nas residências. Demandas pessoais, planilhas, docs, apresentação, né? Então, a maior parte dos fabricantes, e não a menor parte, hoje dispõe de produtos ditos de uso geral, que comportam o emprego na área científica quanto na área comercial e pessoal. Agora a gente vai falar aí sobre os tipos de computadores de forma geral. Temos aí os pessoais, portáteis, manuais, servidores, mainframes e supercomputadores. O PC, Personal Computers, computadores pessoais ou computadores de mesas, né, são conhecidos também como PCs, microcontroladores ou computadores domésticos, né, utilizados aí pela maioria das residências no país e no mundo. Temos aí o computador de terminal de rede também, que é mesmo, que tem algo parecido com o PC, mas tem uma unidade de processamento e memória menor, né, projetado para ser utilizado em rede, às vezes chamado de cliente mago, thin client, né? Então muitas empresas utilizam esse thin client, né, onde o sistema não fica instalado nele, então não tem um HD, ele dá o boot pela rede e ele acessa um servidor, né, que é onde está o sistema operacional. Então aqui ele só vai processar a imagem, né? Todo o processamento de cálculos e sistemas estão nos servidores, né? Realiza a interface entre o usuário e o servidor. Computadores portáteis, nossos laptops. Computadores são pequenos e leves, né? Tem as mesmas características de computador de mesa, questão de processamento e memória são similares, né? Utilizam também CDs, DVDs e discos rígidos, e tem a capacidade de conexão em rede cabeada e sem fio, né? É lógico que nos desktops com a placa de rede sem fio também você pode se conectar. Temos aí os computadores manuais, handheld ou PDA, exemplos de Palm, Pocket PC, BlackBerry, smartphone, né, onde através desses caras a gente pode ter
na palma da mão, agenda de compromissos, contatos, tarefas a serem realizadas que já foram feitas. Rodam versões reduzidas de softwares, processador de texto, planilhas eletrônicas, e-mail, né? Então posso receber e passar e-mails através do smartphone atualmente, e acessar a internet, né, através de rede Wi-Fi, né? Detalhe aqui, você não usa rede cabeada, você só usa o Wi-Fi, né? Você pode até usar, conectar ele num notebook, mas para disponibilizar a internet para o notebook, né? Então isso é uma coisa também que pode ser feita, né? Pegar um celular, disponibilizar a internet através de um conceito de access point, né? De âncora, e daí o meu notebook pode acessar a internet através do 3G ou do 4G que está lá no celular, né? Temos aí os servidores, computadores multiusuário, projetados para suprir as necessidades de organizações de pequenos, médio e grande porte, né? Antigamente, com relação ao multiusuário, né, a gente conhece o Windows, né, que os primeiros Windows eles não eram multiusuário, né? Já a partir da versão do XP ele passou a ser multiusuário, né? E daí esses computadores, servidores, eles têm a capacidade de ter centenas ou milhares de usuários conectados, suportam bancos de dados, sistemas integrados de gestão, que aí tem a questão do controle de estoque, pedidos e faturamento, e outras aplicações empresariais, suportam serviços de rede e internet e armazenam arquivos de uso compartilhado, né? Então a gente está vendo aí alguns servidores, né, especificamente aqui da Dell, uma relógio que tem outras marcas aí como a IBM, né? Enfim, esse primeiro aqui do lado esquerdo é um computador tipo servidor hack, né? Tipo hack. Esse daqui é o tipo torre, e esse último aqui é o menos conhecido, que é o Blade, né? E temos aqui a Blade, várias lâminas aqui que são servidores, né, dentro de uma mesma Blade, tá? Então esses são os 3 tipos de servidores que geralmente nós encontramos nas organizações. Mainframes, computadores muito grandes e potentes, né, não do tamanho do ENIAC, mas a gente tem vários aqui, né, nessa imagem aí, que já tocam quase o teto, né? Então eles são gigantescos, né? Capazes de processar bilhões de instruções por segundo, grande capacidade de armazenamento de dados, né? Terabytes. Frequentemente usados para aplicações com milhares de usuários, né? Então, sistema de reserva aérea, hotéis, sistemas financeiros, bancos, seguradoras, servidores de bancos de dados corporativos, né? Geralmente esses mainframes têm uma arquitetura chamada de RISC, né? Na disciplina de arquitetura de computadores, acredito que vocês vão ver mais sobre esse computador. E aí temos os supercomputadores, né? Temos aqui o local onde esse supercomputador está, né? A NASA, os computadores mais rápidos e mais poderosos do mundo, capazes de processar trilhões de instruções por segundo, né? E são utilizados para aplicações que requerem gigantes manipulações de dados, previsão de tempo, simulações e cálculos de alta precisão, né? Imagina aí lançar um foguete, quanto de precisão precisa, né? Então efeitos especiais para cinema também são utilizados, supercomputadores, né? Um supercomputador pode ser um cluster de computadores, vários computadores conectados um no outro, rodando a mesma aplicação, então utilizando os processadores de cada um desses servidores, né? Então isso pode gerar um supercomputador. Então isso daqui nós temos o que é um computador, são esses daqui, né? Então temos aqui o mainframe, temos o Palm, mas temos também o smartphone,
o laptop, né? Temos aqui um GPS no computador, um DVD player, um celular, uma máquina digital, uma urna eletrônica, um iPod, um simulador ou pode ser um avião aqui, né? Dentro de um avião tem tecnologia para computar. Um cara que usa uma tecnologia que é um computador para tratamento aqui da calvície, alguma coisa desse tipo, né? Temos aqui um robô, outro robô, temos tecnologia na geladeira, né? Mas o que um computador faz? Ele processa, né? Então ele recebe dados na entrada e ele faz um processamento, né? Operações, né? Aqui é onde vocês entram, os programadores, desenvolvendo fórmulas, né? Utilização de frameworks para ter uma saída, né? Utilização de banco de dados para ter uma saída que é a informação, e a informação é utilizada para o quê? Para tomada de decisão, né? Isso vocês devem levar para o resto da vida de vocês, tá? Então isso daqui é o que o computador faz, né? Temos algumas terminologias aqui, né? Onde dados são elementos conhecidos de um problema. Então um problema, né? Vamos dar um exemplo que foi falado em sala de aula, que é uma problemática que um determinado cruzamento de um bairro, né? Duas ruas, uma rua que era para ser preferencial não é, e acontece que a outra rua passam também carros, né? Então acontece muitas batidas porque essa rua que deveria ser preferencial não é. Então o que acontece? O cidadão lá pede a análise lá por parte da autarquia, e daí vai uma pessoa lá e fica coletando dados, ou seja, quantos carros passam a cada 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana, né, a cada minuto. E esses dados coletados vão ser levados para o órgão, e lá vão ser feitos os cálculos, né, as fórmulas para ver que aquela rua que realmente deveria ser preferencial acontece um maior tráfego e vai fazer com que haja uma troca, né? Então aquela que tem menos tráfego vai agora receber um pare, né? E a outra vai ser tirado o pare, né? Então são códigos que constituem a matéria-prima da informação, ou seja, é a informação não tratada na sua forma bruta, são uma forma bruta, né? Então quando eu trato de idade, de pressão arterial, altura em metros, um nome, todos são campos, são dados separados, né? Então isso são dados, né? Temos aí a questão da instrução, né, que é uma operação elementar que um computador tem capacidade de processar. Então são comandos que definem uma operação a ser executada, trabalham com os dados. Então a instrução é uma operação que usa os dados para agir, para ser executado pelo computador, pelo processador. E temos aí exemplos de instruções, né, entrada e saída. Ativos de dispositivos de entrada, temos aí o mouse, né, o teclado. Dispositivo de saída, nós temos o monitor, né, temos a impressora, temos instruções de movimentação de dados, onde a gente vai transferir um dado do processador para a memória, da memória vai salvar em HD, vai ter uma instrução de movimentação de dados através da rede. Temos também instruções aritméticas, né, que vai envolver aí a matemática, somar, subtrair, dividir. Temos aí também instruções de comparação, né? Essa variável que está na memória é igual ao que está sendo processado no processador, é igual a outra variável que está em outra posição de memória, e por assim por diante, né? Então a gente vai ficar por aqui.
Na aula passada a gente ficou até esse slide e eu agradeço a vocês por assistirem esse vídeo, né?